Olá, eu espero que você esteja bem. Neste vídeo eu quero conversar sobre algo que eu respeito muito, profundo respeito, e que faz parte da minha vida há 19 anos. Eu estou falando dos hospitais públicos, e também dos hospitais filantrópicos, e também dos hospitais de uma forma geral. Desde o ano 2001, eu desenvolvo atividades voluntárias dentro de hospitais. E de lá para cá, eu já vivi experiências, milhares de experiências, de todas as naturezas dentro do ambiente hospitalar. Eu já estive em hospitais de todo o Brasil, de inúmeras localidades do Brasil, desde hospitais mais pobres até hospitais de altíssimo nível econômico, tecnológico. Eu já estive em hospitais em vários outros países. Em quase todas essas visitas, o meu objetivo era oferecer uma visita animada, artística, descontraída, acolhedora. É claro que ao longo desse tempo todo, eu percebi que dentro dos hospitais existem pessoas mais inclinadas e pessoas menos inclinadas para o ato de cuidar. Eu percebi gente realmente vocacionada, muita gente apaixonada por aquele trabalho, muita gente que se dedica de verdade, muita gente mesmo. Eu conheci também muita gente profissional, tecnicamente, realizando o seu trabalho, dentro daquela engrenagem, dentro daquela estrutura, respeitando os protocolos. E, num número muito menor, numa quantidade muito pequena frente ao todo, pessoas que talvez não devessem estar lá. Talvez não devessem utilizar a sua energia, o seu tempo naquele lugar. Porque essas pessoas, que eu repito, a minoria das pessoas que eu conheci, talvez não gostassem do que estavam fazendo ali e por isso não faziam com tanta qualidade, com tanto capricho, com tanta resiliência e paciência que tantas vezes o ambiente hospitalar pede a quem se dedica a ele. Com isso eu quero dizer que dentro dos hospitais eu conheci gente de todo tipo e a maioria das pessoas que eu conheci estavam de verdade lá com o objetivo de cuidar. E com um objetivo que, para mim, dá ares de local sagrado, não no sentido religioso, mas sagrado porque é um local em que se celebra a confiança entre os seres humanos no mundo, e especialmente na nossa sociedade, tão desconfiado. E com muitos motivos para desconfiar. O hospital, para mim, portanto, ele é um indício, ele é um sintoma de como é a sociedade fora do hospital. Porque eu quero colocar um cenário. Eu não conheço nenhum outro lugar, que não o hospital, em que, por exemplo, uma mãe tendo o seu bebê doente numa madrugada, ou um filho tendo o seu pai ou sua mãe, pessoas idosas, doentes numa madrugada, se deslocam até um hospital. Eu não conheço nenhum outro lugar em que essas pessoas que estão com entes amados entregam essas pessoas a pessoas estranhas, que elas não conhecem, e dizem assim: leva e cuida para mim. Você percebe o sentido da confiança depositada naquela estrutura e naquelas pessoas? Eu não conheço nenhuma outra instituição, nenhum outro lugar da sociedade em que isso acontece. Alguém pode dizer, nas escolas é mais ou menos assim. É mais ou menos assim, mas não é assim. Porque na escola você conhece quem está lá, você sabe por que a criança está indo, é dentro de uma situação de muito mais normalidade, não há uma fragilidade física ou emocional da criança. Portanto, no hospital, ali acontece a mágica da confiança. Mas Felipe, tem um monte de vezes que não é correspondida à confiança, porque as pessoas tratam mal as pessoas dentro do hospital. Muitas vezes o paciente, o acompanhante trata mal. Eu não estou dizendo que está pronto, não estou dizendo que é perfeito, não estou dizendo que não acontecem faíscas, porque onde há encontro humano, onde há pessoas, e especialmente pessoas em situações de tensão, é claro que as coisas não vão sair como estão escritas que deveriam sair o tempo todo. Eu estou falando de um contexto geral, eu estou falando na maior parte das vezes, e especialmente estou falando daquilo que a gente precisa construir, defender a todo custo. O hospital como um local de confiança. Um hospital que demonstra o que é aquela sociedade, porque quando a vida está em perigo, quando a vida está numa situação frágil, neste local, o hospital, tudo para.
para que a gente possa salvar aquela vida. As diferenças cessam para que a gente possa salvar aquela vida, ou ainda para que a gente possa fazer de tudo para salvar aquela vida, ou para diminuir o sofrimento, ou para fazer uma boa chegada de alguém à vida. Então percebe? Quando a gente tem um hospital em que para tudo para cuidar da vida, isso é um sintoma de que fora do hospital a gente pode ter esperança. Então, para mim, o hospital é o último bastião da esperança, da confiança nas relações humanas. E eu não estou falando isso de forma ingênua, eu estou falando isso, claro, utopicamente. Algo para o qual a gente deve caminhar, sempre caminhar, aparando arestas. Tirando do caminho aquilo que não serve, reforçando aquilo que funciona, prestigiando quem faz bem, orientando quem não faz direito e, claro, punindo quem faz mal de forma dolosa, de forma proposital, recorrentemente. Tudo isso colocado para chegar ao ponto central. Nesta semana que passou, na sua transmissão pelas redes sociais, o presidente da República, Jair Bolsonaro, estimulou seus correligionários, simpatizantes, o que se chamam os bolsonaristas, a entrarem em hospitais públicos com câmera em punho, com câmera ligada, para fiscalizar os leitos, para fiscalizar a utilização dos recursos públicos, de certa forma para fiscalizar o que os seus inimigos políticos, leia-se governador, prefeito de estado A ou estado B, para fiscalizar o que essas pessoas estariam fazendo com os recursos públicos, sob a suspeita de que tais recursos estariam sendo mal utilizados. E perceba o que está por trás disso. Há um princípio que você pode imaginar, não, mas está certo, o cidadão deve fiscalizar aquilo que é feito com o dinheiro público. Você parte de uma ideia que é positiva, essa ideia, essa premissa é positiva, ela é fundamental na sociedade, mas você a utiliza, você não, o presidente da República, a utiliza de uma forma perversa, estimulando, motivando, instigando as pessoas a irem buscar justiça com as próprias mãos. E isso faz a gente retornar a um estado de imbecilidade, de violência, que levará certamente a mais caos, a mais truculência, a mais desordem. Ah, então o que você quer que faça? Então beleza, então você vai fechar os olhos e eu devo fechar os olhos para tudo que está sendo feito de errado. Eu estou lendo que estão comprando respiradores mais caros do que deveria. Eu estou lendo que estão construindo mais leitos em hospitais de campanha do que deveriam ser construídos. Estão ociosos. Então fica esse disse-me-disse, ficam essas informações truncadas e muitas vezes alimentadas por um grupo que deseja, e aí eu estou incluindo o presidente da República por conta das suas demonstrações de que ele deseja a bagunça, ele deseja o caos relacionado à pandemia porque ele se ausentou do processo. Ele não tomou a frente no papel dele, como fizeram tantas e tantos outros líderes de Estado, mundo afora. E agora, para justificar a sua ausência, parece que ele quer transferir a culpa para prefeitos e governadores, que aqui eu não estou isentando de possíveis erros, de possíveis ilícitos, que inclusive estão se comprovando. Mas olha só, entre a gente fiscalizar e querer que o dinheiro público seja bem utilizado e invadir hospitais, rompendo uma relação de confiança, rompendo a paz que precisa reinar dentro de um hospital, num cenário que não é de paz lá dentro, e aí você leva mais bagunça, tira ainda mais o eixo de quem está trabalhando, de quem está sendo cuidado, ou de quem está acompanhando um familiar. Portanto, Jair Bolsonaro, eu queria que você fizesse um pensamento. Se você acha certo que o cidadão vá em busca de justiça, se você acha que isso é cidadania, se você acha que esse é o meio correto da gente exercer o nosso patriotismo, você acha certo a população entrar na casa do teu filho, por exemplo, Flávio Bolsonaro, e ir investigar nas gavetas e nos armários da casa dele para ver se a população encontra algum indício das citadas rachadinhas? Você acha certo isso? Você acha certo que as pessoas entrem com o celular filmando na casa do teu filho Carlos para ver se realmente filmar tudo ali, filmar o computador dele, filmar tudo para ver se ele realmente faz parte do tal gabinete do ódio que é citado e é tão lembrado, inclusive já em inquéritos que estão rolando? Você acha certo mesmo, Jair Bolsonaro? Você acha certo mesmo, presidente Jair Bolsonaro, que as pessoas façam justiça com as próprias mãos e fiscalizem com os próprios celulares e câmeras em qualquer caso? Ou só serve para ir atrás dos seus desafetos político-partidários?
E, em especial, o governador do Rio de Janeiro e o governador de São Paulo, e os governadores do Nordeste, que se inclinam muito mais para um eixo político que não é o teu. Então, Bolsonaro, você precisa decidir: serve para tudo ou não serve para ninguém? E eu aqui coloco: esse tipo de atuação não serve a ninguém, porque rompe com a chance de um ordenamento legal, de um ordenamento social. É claro que a gente não deve ficar indiferente a ilícitos, a corrupções, a desvios. É claro que não existem canais para isso. Se você está dentro de um hospital e é um profissional da saúde, ou é um paciente, ou é um acompanhante, e você vê algo, você deve denunciar. E existem inúmeros canais, desde a ouvidoria da própria Secretaria Municipal de Saúde, ou estadual, ou até do Ministério da Saúde. Existe o Ministério Público que você pode procurar. Existem canais de denúncia, existem as redes sociais quando você tem acesso, porque você testemunhou aquilo, né? Agora, instigar, incitar as pessoas que estão na rua a entrarem nos hospitais a título de fiscalização com esse tipo de truculência e invasividade, né? Eu te pergunto, Bolsonaro, você gostaria que fizesse isso com seus filhos? É óbvio que não. Você não deixa a justiça fazer os ritos legais nem da forma legalmente adequada com os seus filhos? O tempo todo há um arsenal de recursos e tentativas de barrar a justiça. Mas quando se trata dos hospitais públicos, você quer tentar escapar do destino certo que vai ser dado para sua omissão, querendo pegar no pulo governadores, prefeitos e que tais. Isso está errado. O hospital é um lugar de paz. E você está me entendendo. Eu não estou falando que o hospital lá dentro é paz e sereno, é pacífico e sereno o tempo todo, não. Mas não pode haver esse tipo de truculência e violência que vai tirar a chance ainda mais daquelas pessoas que trabalham no hospital, desde a portaria até uma UTI, que essas pessoas construam um ambiente que dê mais chance para a vida ser protegida, ser acolhida em sua chegada, ser tratada e assim, ainda mesmo, no momento de morte, que seja dada dignidade nesse momento. E é indigno estimular pessoas a entrarem com violência nos hospitais. É indigno, é perverso, é um ato de absoluto vandalismo. Não tem nada de patriotismo nisso. É puro vandalismo. Acordem, acordem. Respeito aos profissionais e às profissionais da saúde. Respeito à absoluta maioria dessas pessoas, em especial durante a pandemia, estão entregando tudo e mais um pouco de si, se colocando em risco, colocando a sua família em risco, ficando longe da sua família, para ficar na linha de frente, cuidando da nossa gente. E aquela pessoa, o presidente da República, que deveria ser o capitão do time, está estimulando desafetos, desencontros, violência, truculência, ameaça a quem efetivamente deve ser chamado de herói ou heroína. Não você, Bolsonaro, que nunca foi herói de nada, nunca foi mito de nada. É simplesmente alguém que está estimulando a baderna e a violência porque não tem absoluta noção do que deve ser feito. Não tem absoluta noção de como prosperar, de como se apresentar, de como realmente ser respeitado, que não seja pelo ódio, pelo medo, porque você é absolutamente incompetente e absolutamente motivado pelo ódio. E sabe de onde vem o ódio, Bolsonaro? Do medo. Do medo. E no seu caso, na minha opinião, você tem medo das pessoas perceberem o zero que você é, sempre foi e sempre será. Respeito a quem está no hospital cuidando da nossa gente. Paz nos hospitais.